Hoje, 10 de dezembro, é celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data marca a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, um marco para a dignidade e a igualdade entre os povos. Mas o que são, de fato, os direitos humanos e como eles impactam o dia a dia da sociedade? A gente vai esclarecer essas questões e refletir sobre a importância deles na construção de um mundo mais justo. E quem conversa comigo é o Frederico Afonso Isidoro, que é advogado e membro permanente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Ele que também é professor. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a toda a nossa audiência. Então, eu queria que você começasse explicando do básico. O que são os direitos humanos e por que eles são considerados universais e são tão importantes? Bom, vamos lá. Tudo começa, então, pegando a data de hoje, a referência da Declaração Universal. A Declaração Universal ela vem como o primeiro documento, de fato, de direitos humanos pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos a criação das Nações Unidas em 1945 e a Carta da ONU ela não foi uma carta de direitos humanos, ela foi uma carta de estabilidade na segurança e na paz internacional. E dentro dos seus próprios princípios e propósitos, havia ali a ideia de criar uma comissão para falar sobre direitos humanos especificamente, e isso vem acontecer, então, em 1948, sob a presidência das delegações da Eleanor Roosevelt, vários países, daí a universalidade, né? Mandaram seus representantes, até que em 10 de dezembro é celebrada, lá em Paris, a proclamação da Declaração Universal. A Declaração Universal que está totalmente atualizada, o seu texto ele é atemporal, ele fala ali, ele tem 7 considerandos, 30 artigos, e dos 30 artigos, 13 falam sobre as diversas questões de liberdades. Definir, Wilker, objetivamente direitos humanos é você referenciar hoje uma proteção específica, com mais carinho ao que a gente chama de minorias e vulneráveis. Há grupos clássicos, então, por exemplo, o grupo das crianças, que sob o prisma da Convenção Internacional dos Direitos da Criança é o menor de 18 anos, né? O direito internacional não faz essa diferença que o Estatuto da Criança e Adolescente faz entre até 12 anos e até 18 anos. Então, as crianças, as pessoas idosas, as mulheres, a população negra, os indígenas, as pessoas em situação de rua, as pessoas com deficiência, a população migratória, a população LGBTIAPN+. Então, você tem aí vários grupos. Esses grupos, às vezes, eles estão na mesma ótica de minoria e vulnerável. A ideia sempre de uma data é você refletir sobre a questão, né? Hoje a gente já fala, hoje não, já há muito tempo nós falamos de direitos humanos além dos próprios humanos, né? A gente fala muito em direitos humanos do meio ambiente. Então é um tema que está no dia a dia, mas como é uma questão sempre de reflexão, nós cobramos as violações, né? Aquilo que está sendo respeitado não chama muita atenção e deveria também chamar atenção. Infelizmente a gente só foca nas diversas violações. Mas os direitos humanos, eles são justamente universais, eles são inerentes, né? Basta você pertencer à família humana. A ideia de universalidade é a proibição expressa de qualquer tipo de qualificativo discriminatório, como, por exemplo, da origem, da etnia, da sua condição social, da sua língua, do seu sexo, se homem, se mulher. Hoje a gente usa o termo muito do etarismo ou idadismo, e não apenas para falar da pessoa idosa, mas ter algum preconceito nesse sentido, que é muito do dia a dia, mas a evolução dos direitos humanos faz com que a gente evolua nossa capacidade também de se adaptar, né? Então, nós tínhamos aí o hábito sempre de falar, tem que ser uma questão ali de adolescente, falava aborrecente. Então, esse tipo de questão já foi comprovado cientificamente que não acresce. E a ideia justamente é você proteger a espécie humana e aquilo que a cerca. Insisto, com uma ênfase maior nas minorias vulneráveis, porque estão sempre naquela situação de vitimização. A ideia do direito internacional dos direitos humanos, data que se comemora hoje, juntamente
com o aniversário de 76 anos da Declaração Universal, daí a própria data. Nós temos no Brasil, por exemplo, o Dia Nacional dos Direitos Humanos, que é o dia 12 de agosto, mas hoje o direito internacional é para você realmente repensar, ver as questões que já foram aí superadas, evoluídas e o quanto ainda precisamos buscar, precisamos alcançar nessa balança eternamente desequilibrada de desigualdade regional e social. Muito Olha, bem. Wilker, a maior violação de direitos humanos do mundo é a financeira, é a capacidade econômica, a maior discriminação, né? O maior violador de direitos humanos é o próprio Estado na sua omissão, né? Então, muitas vezes a gente acaba trazendo para uma naturalidade aquilo que não é natural. Por exemplo, você está lá num cruzamento, numa rua, numa avenida movimentada e tem uma criança na mendicância. Ali você tem uma violação máxima de direitos humanos e uma omissão máxima do próprio Estado. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Queria trazer justamente nesse sentido mais para a realidade de quem está em casa nos acompanhando, porque a gente às vezes fala sobre direitos humanos na televisão, na internet e a sociedade de forma geral entende de uma maneira muito distorcida ou distante. Eu queria trazer isso mais para a prática. De que forma os direitos humanos impactam diretamente o nosso dia a dia, mesmo que nem sempre percebamos? Bom, Wilker, nós temos uma distorção de identidade nos direitos humanos, né? Isso tem vários aspectos, por exemplo, aspectos históricos do que a gente chama do próprio bloco americano e o então bloco soviético na construção de uma norma, olha que ironia no nosso bate-papo, para salvar a própria Declaração Universal, porque ela nasce com uma natureza jurídica de mera recomendação. Então, teve uma cisão muito grande na década de 60, que se perdura até hoje, do chamado bloco americano levar muito para os direitos civis e políticos, e o então bloco soviético, boa parte do continente africano, asiático, né, da Europa Oriental, levar para os direitos econômicos, sociais e culturais, e hoje incorporado a eles aos direitos ambientais. Aí você traz uma atualidade nesse sentido. No Brasil, especialmente, você tem uma figura de retórica muito distorcida ao falar que direitos humanos seriam apenas os direitos dos violadores da legislação penal, né? Você tem uma série de ditados sobre isso, né? Direitos humanos apenas para os ladrões, para os presos, para os reclusos, e isso é uma grande atequinia, né? A reportagem anterior falava, vou pegar esse gancho até pela minha condição de mestre na área de ciência policial, além de ser em direito, por incrível que pareça, os maiores difusores de direitos humanos no país são as próprias polícias, né? Quando você tem erros pontuais, e aí você vê na prática, é um erro pontual, não é um erro de treinamento, não é um erro de protocolo, você tem um erro num ato individualizado. A ideia de direitos humanos é você assegurar as liberdades consagradas. Quem fiscaliza e quem difunde isso, Wilker, são, na ponta da linha, as polícias existentes no país. Olha só, eu tenho 25 anos de sala de aula. Eu falo para você que a grande maioria das faculdades de direito não possui uma cadeira autônoma de direitos humanos. Muitas vezes o tem ali junto com a matéria de direito internacional, muitas vezes tem ali no meio de filosofia do direito, até mesmo com direito constitucional. Mas eu te asseguro que em todas as escolas de formação policial no país, eles têm uma carga horária grande de direitos humanos, muitas vezes maior do que a própria faculdade de direito. A ideia dos direitos humanos no nosso dia a dia é você ter as liberdades asseguradas. Então, você entrar aqui numa comparação bem simples da minha parte, aí no estúdio, aqui no escritório, e apertar o botão, o interruptor da luz e acender a luz, é o que você espera. Então, você não fica assim, olha, acendeu a luz. Agora, o inverso vai chamar a atenção na hora que você aperta, aciona o interruptor e não funciona. As grandes liberdades estão no nosso dia a dia, na sua liberdade matrimonial, o direito de você casar, separar, o direito de você ter filhos sem uma intervenção estatal, o direito da sua liberdade religiosa, de ter ou não ter uma religião, de ter uma religião a que você escolher, de você ter a liberdade de culto,
de crença, coisa que não existia, por exemplo, no Brasil, império, coisa que não existe numa série de países islâmicos. Então, nós temos muitas liberdades no dia a dia que já foram incorporadas no nosso, vamos dizer assim, automático, na nossa rotina, né? E aquela velha máxima, só damos valor quando a perdemos. Então, os direitos humanos ele tem uma evolução histórica, uma historicidade. Os direitos humanos não são todos ali produzidos, conquistados de uma vez. Eles têm uma longa, né, a gente partiu aqui da premissa que eu falei da ONU, né, você pode voltar ao Código de Hammurabi por volta de 1800 a.C., você pode voltar já na era cristã, a Magna Carta do rei João Sem Terra em 1215, são paradigmas, são referenciais que os doutrinadores trazem para chegarmos até este momento. São inerentes, são universais, há uma característica muito teórica, que é a transnacionalidade, ou seja, que os direitos humanos deveriam ser iguais, não importa onde estivesse, né? Que essa divisão territorial criada artificialmente pelo ser humano, ela deveria ser irrelevante, mas a gente sabe que ela é muito relevante na prática, basta a gente ver nossos vizinhos em Cuba, nossos vizinhos na Venezuela. Pego, por exemplo, os dois países, onde não há democracia, que é uma premissa básica da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao falar do regime democrático, não há direitos humanos. Então você acaba tendo essa distorção. Há uma referência muito grande de direitos humanos ao Conselho de Segurança da ONU, que você tem 2 membros permanentes, Rússia e China, que estão ao largo de falar que são, de fato, estados democráticos. Professor. Então, na ponta da linha, nós temos bastante coisa. Perfeito, professor. Agradeço muito, viu, por nos ajudar a pensar um pouco mais a respeito dos direitos humanos. Todos nós, pela nossa conversa aqui, agora ficou claro, né? Todos nós nascemos já com esses direitos, eles devem ser assegurados com certeza, e sem eles, com certeza, a nossa vida seria muito mais complicada. Então vamos celebrar, celebrar as conquistas que a gente já teve aqui até agora e vamos também ter noção da importância deles para que a gente não perca o que a gente já conquistou. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, pelas informações. Um abraço e até a próxima, viu? Obrigado, Wilker. Bom jornal. Tchau, tchau.